Olá, este é mais um vídeo da disciplina de circuitos, de projetos de circuitos digitais em VHDL e FPGA. Hoje nós vamos trabalhar com as questões envolvidas principalmente de uma forma de nomenclatura e terminologia de uma família de sistemas digitais. Tá? Esses dispositivos lógicos programáveis são várias tecnologias distribuídas em várias aplicações que nós vamos trabalhar aqui ao longo da disciplina. Entre elas, evidentemente, a mais importante é FPGA. Nós vamos descrever cada uma dessas siglas nesse vídeo de hoje, tá? Essa introdução aqui, nós vamos trabalhar o que a gente chama de árvore das famílias dos sistemas digitais. Os sistemas digitais podem ser vistos como uma ampla tecnologia que trabalha o sinal de maneira digital. Nós podemos ter desde uma simples porta lógica, que vocês podem já ter visto aí na disciplina de circuitos lógicos, até mesmo os mais potentes computadores, tá? Mas como que essa família aqui está sendo trabalhada? Primeiro vamos pegar esse ramo do lado de cá, que é a lógica padrão. Dentro da lógica padrão, nós temos aí três básicas, as duas mais importantes, TTL e CMOS, que são na verdade reflexos da tecnologia de fabricação do transistor. Certamente a boa parte de dispositivos lógicos, vocês viram, e circuitos lógicos foram feitos de tecnologia TTL, que é uma tecnologia mais antiga, um pouco mais barata, mas mesmo assim ainda útil, tá? Depois, o que nós temos aqui em termos de transistores? A gente tem o CMOS, que é um transistor mais rápido, mais eficiente, que gasta menos energia e cada vez mais presente aí nas famílias, tá? Então, essa lógica padrão aqui é o que nós oferecemos na disciplina de circuitos lógicos. Então, a gente vai entender como fabrica, como pode ser operada, como pode ser projetada, etc. Depois, a gente tem do outro lado de cá a parte de microprocessadores DSP. Já são várias dessas portas lógicas fabricadas para realizar procedimentos bem simples, né? Bem específicos, na verdade, melhor dizendo. Tá? Então, esse DSP aqui, que seria o Digital Signal Processing, e também os microprocessadores que entram nesse barco aqui, né? Pequenos computadores, até mesmo Arduinos, mas a gente pode também configurar dentro desse ramo aqui a parte, né, que nós vamos trabalhar aí também com computadores ou periféricos de uma forma geral. Nossa disciplina, nós vamos estar nesse ramo aqui interno, tá certo? Que são circuitos com, né, especificidades, com objetivos bem específicos. Entre eles, o que nós vamos trabalhar aqui, PLDs, mas já a gente chega neles. Nós temos matriz de portas, células padrão e totalmente personalizado. Esse totalmente personalizado aqui, muitos de vocês já devem ter feito, né, ou mandado, né, fazer, né, alguma placa de circuito impresso. Seria o equivalente a uma placa de circuito impresso. Dentro da parte de PLDs, ou Programmable Logical, né, Devices, são dispositivos que nós podemos rearranjar as combinações, as ligações internas deles. Entre eles nós temos duas famílias, as CPLDs, que normalmente são utilizadas basicamente aí, né, para tipos de memória, e depois a gente tem a SPLDs também com, né, nessa mesma linha, mas o que nós vamos trabalhar aqui são com os FPGAs, que tem três formas de, né, tecnologia de fabricação: SRAM, Flash e antifusíveis, tá bem? Então essa árvore aqui são o que a gente chama um esquemático apresentando a maioria das escolhas de hardware atualmente disponíveis. A presença desses dispositivos em sistemas digitais modernos tem crescido de maneira rápida e continuamente devido às seguintes características: elevada densidade de portas lógicas e flip-flops, ampla gama de entradas e saídas, o que a gente chama de I/Os, padronizados e grandes números de pinos I/O disponíveis, fácil ESP, ou seja, System Programming, as linguagens de programação estão cada vez mais fáceis, alta velocidade e custo decrescente. Introduzido em meados da década de 70, os PLDs tinham o objetivo de construir circuitos combinacionais lógicos que fossem programáveis, ou seja, eu posso usar o mesmo circuito com configurações distintas. Os PLDs são diferentes dos microprocessadores, uma vez que sua programação se dá no nível de hardware. Essa é uma diferença muito importante, gente. Na nossa disciplina aqui, nós vamos trabalhar com programação de hardware. Então, o objetivo final é construir um circuito que pode realizar algo muito semelhante a um programa normal, mas vocês vão ver que é bastante diferente.
Os primeiros PLDs empregavam apenas portas lógicas convencionais. Apenas mais tarde, com o intuito de ampliar a sua abrangência, foram introduzidos um flip-flop em cada saída do circuito. Na década de 1980, foi inserida a denominada macrocélula programável a cada saída do PLD, o qual continha flip-flops, portas lógicas e multiplexadores. A evolução dos PLDs se resume da seguinte forma: a gente tem aqui PLDs como dispositivos bem gerais. Na década de 70, apenas PLDs, no meados das décadas de 80, CPLDs e depois os FPGAs aí da década de 80 em diante. Os denominados SPLDs contêm os seguintes três dispositivos: PAL, Programmable Array Logic, PLA, Programmable Logic Array, e GAL, Generic Array Logic. Aqui é o esquema como que isso é feito, A gente pode imaginar que é um Programmable Array Logic. O circuito é composto por um arranjo programável de portas AND, seguido por um arranjo fixo de portas OR. Então, olha só, o que nós temos aqui? A gente tem essa combinação aqui, que é como se a gente tivesse conexões dessas portas aqui. Então, eu estou fazendo um conjunto de quê, gente? Olha, eu estou fazendo um conjunto de portas AND com portas OR. Agora, aqui é importante fazer de uma certa forma, parar aqui. Para entender como que aquela figura pode ser empregada para nós, é muito importante a gente estar fazendo uma revisão de circuitos, de circuitos lógicos. Porque aquela figura, na verdade, nós podemos pensar como se fosse uma soma de produtos ou um produto de uma soma de entradas. Então, nesse momento, quem já tiver aí alguma dificuldade ou uma falta de lembrança sobre o que seria isso, aí já é importante a gente trabalhar com essa ideia, tá? De como realmente os circuitos lógicos ele vai se encaixando aqui na nossa disciplina, tá bem? Então, o que é importante a gente pensar aqui, tá? Só um momento, voltando aqui para a tela normal. Então, olha, aqui o que eu estou tendo, gente? Eu estou tendo soma aqui. Lembra que a porta OR, ela realiza uma soma. E aqui a porta OR também. E AND é isso. Então, o que eu estou fazendo? Quando eu faço as ligações das minhas entradas e obtenho minhas saídas, eu estou realizando aqui uma soma de produtos. Então, pense comigo, o que a gente está efetivamente fazendo aqui? Nós estamos fazendo o quê? A gente está trabalhando com a ideia de relacionar essas entradas aqui com o meu circuito lógico, realizando isso. Então, a gente tem que tentar ter em mente o que acontece com o meu circuito na perspectiva da tabela verdade, tá? Então, aqui um exemplo, olha, cômputo de duas funções, F1, AB mais A', B', C', etc. Então, vou realizar aqui a minha soma, com todas as minhas funções aqui. F1, F2 seria esse resultado. Então, observe que desse jeito aqui, eu tenho como realizar toda a minha tabela verdade. Se eu tenho como tabela verdade, eu posso realizar todo e qualquer circuito. Tá? O PAL é adequado apenas para a implementação de funções combinacionais. A tecnologia originalmente empregada na fabricação dos PALs era bipolar. Também tais dispositivos funcionavam com uma alimentação de 5 volts, frequência máxima de operação na ordem de 100 MHz e consumia grande quantidade de energia, cerca de 200 mA com saídas abertas, o que é hoje impraticável para muitas aplicações, essa velocidade de apenas 100 MHz. Tá? O PLA, Programmable Logic Array, apresenta maior flexibilidade comparado aos PALs. Nos PLAs, ambas as portas lógicas e ANDs ou OR são programáveis. Então, observe que a diferença aqui agora, olha, as portas aqui de saída também eu posso realizar a programação fazendo aqui uma soma aqui de produtos de uma maneira mais interessante. O GAL tem várias melhorias em relação aos primeiros. Macrocélula, uma saída mais sofisticada. A célula contém um flip-flop, uma porta XOR e 5 multiplexadores.
Então aqui as pessoas começaram a ver o quê? Os fabricantes começaram a ver que havia várias estruturas de lógicas que começaram a se repetir. Então, ao invés de fazer isso toda vez em via de programação, o que foi feito? Eu já vou criar uma macrocélula que vai ser um flip-flop ou um XOR. Isso é equivalente a pensarmos na construção de um amplificador pressional lá em eletrônica, tá? Inclusão de um sinal de retorno ligando a macrocélula ao arranjo programável. Emprego de memória EEPROM, disponibilização de uma assinatura eletrônica para identificação e proteção do projeto. Tá? A macrocélula GAL, aqui a gente já tem uma visão bem mais interessante. A gente tem aqui um trabalho que é uma estrutura de como a gente pode olhar para a estrutura dentro aqui do flip-flop, dentro do FPGA. Então eu tenho aqui as minhas portas, eu tenho uma porta OR, eu tenho um flip-flop. Isso tudo aqui pode ser utilizado para realizar uma infinidade aí de trabalhos ao longo do meu projeto, tá bem? O CPLD é um Complex Program Logic Device. Originalmente, os principais CPLDs foram construídos agrupando vários CPLDs no mesmo chip. Sua arquitetura básica consiste em vários PLDs, diversos drives de I/O, e vários pinos de I/O e suporte JTAG. Esse suporte JTAG aqui é interessante porque você pode gravar essa informação em uma memória volátil e utilizar apenas no momento que estiver ligado. O CPLD, Complex Program Logic Device, aqui você já está tendo uma ligação com drives de entrada e saída, barramentos e várias células. Então a gente já tem uma estrutura bem mais complexa aí de trabalho, que torna bem interessante a nossa atuação. Tá? Depois, mais recentemente, isso vai ser que a gente trabalha com a ideia de Logical Elements, esses LIs aqui, e eu tenho uma matriz desses Logical Elements que vão ser aí trabalho. Isso daí, por exemplo, é o CPLDs Max 2 da Altera, que já é uma tecnologia até mais antiga. Tá? Lab não é mais um conjunto de Gauss, e sim um LS, Logical Elements. Os CPLDs mais recentes parecem mais com um FPGA simplificado. Os LS possuem memória, Lookup Table, ou LUT, para implementar a lógica combinacional, cadeia de carry para otimizar adição e subtração e cadeias de registradores, que facilita aí bastante o projeto de circuitos digitais. Tá? Então, aqui uma estrutura desses CPLDs. Eu tenho várias entradas, eu já tenho aqui o LUT, que serve como se fosse uma implementação de uma tabela verdade, o carry chain, que agiliza bastante a ideia de processo de adição, controle, o meu flip-flop e vários outros tipos de controle para agilizar os nossos trabalhos. Tá? E por fim, aqui o nosso FPGA, que seria o dispositivo mais utilizado na atualidade. A FPGA é formada por uma matriz de blocos, ao invés de uma pilha de blocos utilizados nos PLDs. O número de blocos é maior do que outros PLDs e os blocos são menores e mais sofisticados. Então aqui a ideia, eu tenho aqui várias unidades que podem ser conectadas entre si, e essas conectividades dão bastante flexibilidade no momento da minha programação. Tá? Então aqui um arranjo disso, eu posso imaginar aqui sendo vários LTs, somadores, aqui multiplexadores, flip-flops. Isso dá uma saída bastante versátil para o meu projeto. Tá bem? As FPGAs são muito mais competitivas que os outros PLDs devido à inclusão de blocos muito úteis. Blocos utilizam blocos de memórias SRAM, blocos de DSP, Digital Signal Processing, embarcando multiplicadores, acumuladores e registradores. Os circuitos PLL, que são Phase Loop, utilizados na manipulação de clock, porque aí eles conseguem dar uma frequência às vezes muito maior do que outras tecnologias. Motivos para estudar FPGA e sua respectiva linguagem de programação. Tem maior versatilidade, flexibilidade, controle sobre o hardware, capacidade de originar sistemas para realizar tarefas específicas, visando a otimização de recursos. Algumas notícias aí recentes, que é importante. Tecnologia FPGA da Intel vem se transformando as indústrias. Então aqui a gente tem aí um instituto que verifica, por exemplo, o FPGA como aumentando muito a pesquisa genômica. E particularmente eu atuei, passei a atuar nessa parte assim de FPGA. Por quê? Porque percebi que o FPGA ele teve uma aquisição
né, era uma empresa Altera, foi adquirida, uma das principais fabricantes, foi adquirida pela Intel em 2015, uma contratação bilionária. Então, isso foi realmente uma evidência muito forte de que é uma área que veio realmente aí para ficar, tá? Por fim, no vídeo de hoje, reapresentar aí as nossas informações que são relacionadas aí dois livros, principalmente, do Pedroni e do Totti. Esses livros, eles, né, têm disponibilidade, né, vocês vão ter acesso aí também a uma biblioteca virtual, que há alguns livros interessantes nessa parte, não aqueles que nós estamos utilizando aqui, mas certamente vão dar um apoio, e os nossos slides também, eles são suficientes aí para a maioria, né, aí dos trabalhos, tá bem?